Boa noite, a santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dessa noite, iniciando mais um momento de reflexão, de entendimento da paz do Senhor, que reflete no coração e conduz o homem ao entendimento. Quando o Senhor fala o primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, ele diz: O significa aquele momento em que o Senhor elevou as suas mãos a toda a criatura, ao seu primeiro fôlego de vida e o abençoou. É quando ele diz: O meu Espírito habita sobre mim. E ele imediatamente deu aquela revelação que ele diz: No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ele diz: A terra foi para habitar. E o Senhor diz: E as águas, a terra, porém, estavam sem forma. Quer dizer, sem forma porque não tinha quem andar para dar ao homem um entendimento, um esclarecimento, uma forma de pensar e de agir. E vazia quer dizer que não havia presença daquilo que resplandecia com uma voz uma frase de lamento, como a mulher. E havia trevas quer dizer o quê? Naquele momento, a luz não havia um espaço, não havia bênção, havia só êxodo sobre a face do abismo. O abismo representava aquelas partes mais altas, partes geladas, né? Partes em grandes elevações de porções de terra, a terra firme e endurecida, né? Que cresce, assim como o sopro do Espírito Santo. O Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Quando eu falo porque eu separei uma parte, né? Fui separando para trás e impulsionou mais para frente. E o outro foi rio. Aí o Senhor falou, e colocou aquele espaço, né? De neve, para que sobre estivesse ali aquela revelação da noite, da cor escura. E aí Deus colocou outro espaço, aí ele foi preenchendo, né, com aquela revelação das partes geladas, das águas geladas. Aí chegou né? Às vezes, agora eu encontrei a minha vontade. E agora, nesse espaço, ele falou, aí você diz, a minha inveja, a inveja, por quê, Senhor? Porque as águas tranquilas pairam por sobre o mar. São aqueles que se elevam nas alturas que adoram, que clamam, passam noites e noites sobre os sons das lágrimas, né? O som da lágrima com soluço, né? E gemidos inexprimíveis. Que esse é o Espírito de Deus que paira por sobre as águas. Então, isso é uma revelação que não foi um complemento de estudo de nenhum outro motivador, irmão, impulsionado pelas revelações do Espírito Santo, para que as pessoas aprendam mais um pouco que um espaço, Deus foi criando assim um espaço como um sopro. Ele criou, foi edificando. Ele diz, agora, se eu vou, como o professor, vou citar um exemplo, quando o professor vai atender um alunado lá no setor que não é o setor firme da frente, ele vai para o setor mais para aquele setor junto às paredes, né? Distante daquele fator presença mais próximo. Aí volta, aqueles já estão sem sorte, sem quem possa ajudá-los a impulsionar a continuar, porque é como o filho, né? O pai está continuando a caminhar na frente e o filho fica lá atrás. E o pai fala, filho, venha. E eles não conseguem se juntar. Aí Deus vai colocando o Espírito para pare por sobre as almas, para que haja uma reflexão, um entendimento, para que alguém ame aquela nação, tenha aquele amor pelas almas perdidas. É o Espírito que chora. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus.